Aplicações da inteligência artificial. Essa é uma série de vídeos sobre aplicações de IA. Lembrando que todo o material, como slides, notebook, vai estar disponível na minha página, que está na descrição do vídeo abaixo. Nesse vídeo eu vou falar sobre RAG, Retrieval Augmented Generation, que seria a geração aumentada da recuperação. Eu vou explicar os detalhes aqui. Então, o objetivo é apresentar esse conceito de RAG e um exemplo de implementação. Então, você vai aprender, então, nesse vídeo, nessa aula, como aplicar os conceitos de RAG em uma implementação básica, usar um modelo de linguagem para codificar os embeddings de uma base contextual. Vou criar um banco de dados vetorial usando aqui o Face, gerar o contexto aí para responder as consultas do usuário a partir dessa base de conhecimento e usar um modelo aí pré-treinado para responder as consultas do usuário. Então, eu vou usar como base o material que está, a implementação, o material que está nesses links. Então, começando aqui pelo conceito de RAG. Vamos entender o que é o RAG, né? Então, o RAG é uma aplicação que visa aumentar aí a recuperação quando eu faço consultas, perguntas aí para um chatbot. Então, a ideia é o seguinte: quando eu uso um modelo de linguagem, como por exemplo ChatGPT, Gemini, DeepSeek, esses modelos eles foram treinados em um grande volume de dados para responder perguntas de uma forma genérica. Então, posso perguntar sobre qualquer assunto, mas eles não têm acesso a conhecimentos específicos. Por exemplo, se eu quiser que responda perguntas sobre uma base de dados minha, pessoal, ou então da minha empresa, ele provavelmente não foi treinado com esses dados, então ele não vai saber responder detalhes envolvendo esses dados. Então, a ideia é estender o conhecimento aí de um LLM para que ele seja capaz de usar os dados dessa base de dados específica para responder as consultas do usuário. Isso também é usado, por exemplo, todo treinamento de um LLM tem uma data de corte, uma data limite do tempo que ele foi treinado. Se eu quiser fazer para ele perguntas sobre coisas atuais, ele não vai saber responder. Então, o RAG pode ser usado para isso também, para buscar o conhecimento atual e adicionar aí para que ele possa usar para responder as perguntas. Então, esse é o conceito de RAG e eu vou explicar como que ele funciona nesse vídeo. Basicamente, essa figura mostra um pouco desses detalhes. Então, os componentes aqui, eu tenho a minha base de conhecimento específica aqui e tenho o LLM aqui. Então, a ideia é que quando o usuário fizer uma consulta, então essa consulta aqui para um sistema de recuperação, antes de passar isso para o LLM, essa consulta vai passar por um sistema que vai recuperar os documentos mais similares dessa base de conhecimento que tratam daquela consulta. Então, ele vai buscar nessa base de conhecimento informações aí para responder a consulta do usuário envolvendo essa base específica. Esses documentos recuperados, então, que são os mais similares à consulta, voltam aqui para o sistema e são embutidos aí como um contexto para ser passado para o LLM. Então, você passa a consulta mais esses documentos recuperados, instrui, passa um prompt de instruções para o LLM usar esse contexto para responder as perguntas. Então, usando o conhecimento que ele tem, a capacidade dele de responder consultas, ele embute esse conhecimento e responde aqui para o usuário. Essa é a ideia básica, então, de um sistema de RAG. Detalhando um pouco mais, então, os principais componentes de um sistema de RAG são esse modelo de busca, esse modelo aqui, que vai fazer, então, a recuperação dos documentos nessa base específica, e o LLM, que vai, então, responder as perguntas do usuário com base nos documentos recuperados dessa base específica. Esses são os principais componentes aí de um sistema de RAG. Detalhando, então, passo a passo aqui como que é um sistema de RAG simples, então essa figura mostra esses passos. Então, nesse caso, a consulta, quando o usuário faz uma consulta, ela precisa passar
um modelo de embedding. Então, esse modelo de embedding é um modelo de linguagem aí pré-definido que vai converter os textos de entradas em embeddings. O que são embeddings? Embeddings são vetores com números que representam, então, esses textos. Então, é como se eu estivesse convertendo de texto para número, mas quando eu faço essa conversão, esse modelo que eu usei para fazer criar os embeddings, esse modelo já foi pré-treinado para poder conhecer a similaridade semântica entre esses textos. Então, de forma que o texto vai capturar bem, quando eu faço essa conversão, esse vetor vai capturar bem a semântica daquele texto. Então, eu faço isso também, depois vou mostrar mais abaixo, com a minha base de conhecimento. A minha base de conhecimento vai ter que passar por esse embedding também, e ficar armazenado aqui no banco de dados vetorial. Então, nesse caso aqui, o usuário faz a consulta, tem um modelo de embedding que vai, então, codificar essa consulta e fazer, e aí, então, eu vou usando esse embedding, eu vou fazer uma busca aqui no banco de dados vetorial pelos documentos ou partes, blocos dos documentos mais similares a essa consulta. Então, entra aqui o banco de dados vetorial. Então, o banco de dados vetorial é um sistema de armazenamento que armazena a base de conhecimento em forma aí de vetores desses embeddings. Então, existem algumas tecnologias para criar esses bancos de dados, como, por exemplo, o FACE, que eu vou usar nesse exemplo, o PGVector, o Quadrant, o Pinecone. Então, são alguns exemplos aqui de bancos de dados vetoriais que ajudam a armazenar de forma eficiente e recuperar de forma eficiente esses embeddings. Bom, e o terceiro componente principal aqui de um sistema de RAG é o próprio chatbot, que vai usar, então, os documentos recuperados dessa base de conhecimento para formular a resposta. Então, ele também é um modelo de linguagem, normalmente um outro modelo diferente, é um LLM, um Large Language Model, que vai, então, responder as consultas dos usuários. Então, pode ser, por exemplo, o Llama, o Gemma, o GPT, ou qualquer outro aí que eu possa usar. Essa é a ideia básica de um RAG simples. Detalhando um pouco mais as fases aí, então, o primeiro passo é eu indexar os documentos da minha base de conhecimento. Para poder indexar esses documentos, eu vou, às vezes esses documentos podem ser muito grandes, eu vou dividir esses documentos, quebrar esses documentos em blocos, chamados de chunks, em blocos menores, e armazenar cada pedaço desse no banco de dados vetorial. Então, essa figura mostra um pouco isso. Então, suponha que eu tenho um documento aqui, eu quebrei ele em vários chunks. Cada chunk desse, então, é codificado na forma de embedding e é armazenado no banco de dados vetorial. Bom, o tamanho desses chunks depende muito aí da aplicação e da forma que eu vou particionar isso, mas podem ser, por exemplo, tamanhos fixos, assim, em termos de número de caracteres. Eu quebro o banco de dados, quebro meu documento em tantos pedaços de tamanho fixo, ou eu posso, se eu tiver conhecimento sobre esse documento, usar algum esquema, como, por exemplo, quebrar ele por sentença, parágrafo, seções, capítulos, coisas assim. Então, depois, esses chunks são armazenados e eu vou usar eles para a próxima fase, que é a fase de recuperação. Na fase de recuperação, o que eu faço é, dada a consulta do usuário, então o usuário formula a consulta, eu vou, então, codificar essa consulta na forma de embedding e vou, então, fazer uma consulta, fazer uma busca aqui no meu banco de dados vetorial pelos documentos, pelos chunks, mais similares a essa consulta. Então, vou comparar essa consulta com cada chunk lá do meu banco de dados para recuperar os mais relevantes. Para essa ideia de recuperar os mais relevantes, normalmente a gente usa uma métrica aí de distância, como, por exemplo, a similaridade do cosseno ou a distância euclidiana, para encontrar os documentos mais similares, aí, representados como vetores no espaço multidimensional. E aí eu recupero os top N blocos mais relevantes para consulta, que vão ser, então, passados para o chatbot.
Então, a partir dessa recuperação aqui do stop N, o chatbot vai usar isso como contexto para responder a consulta. Então, essa é a ideia da fase de recuperação. Já na fase de geração, então, o LLM aqui do chatbot vai pegar esse stop N documentos e usar como contexto para formular a resposta para o usuário, então respondendo coisas que estão dentro daquele contexto, ou seja, dentro da minha base de conhecimento. Essa figurinha resume aqui essas 3 fases. Então, na fase aqui de indexação, eu pego os meus dados, cada documento aqui quebro ele em chunks. Cada chunk, então, é codificado na forma de um embedding e é armazenado no meu banco de dados vetorial. Isso normalmente é feito independente da consulta. Eu só tenho que fazer isso de novo se eu modificar a minha base de conhecimento. Enquanto isso, com esses dados armazenados, o usuário pode fazer consultas. Então, quando ele faz uma consulta, o texto da consulta dele também é codificado na forma de um embedding, usando o mesmo modelo aqui. Comparado à similaridade semântica, então, com os chunks, com os blocos que estão aqui no meu banco de dados. Então, eu recupero os mais relevantes, top N mais relevantes, e passo aqui para o LLM usar como contexto para responder a consulta do usuário. Então, essa é a ideia básica aí, os detalhes aí de um sistema de RAG simples. Então, é o básico do RAG. Ok? Eu vou quebrar esse vídeo em 2 partes. No próximo vídeo, eu vou então explicar como a gente pode implementar isso em Python, usando aqui então um notebook.